A paz do Senhor. Quero trazer um texto, Jeremias, capítulo de número 17, versículo 7 e versículo de número 8. Esse texto, nós vamos ver primeiro o versículo de número 7, que o profeta Jeremias, passando por todas as suas adversidades e sabendo que ele não poderia confiar no homem, devido à situação em que se encontrava Judá e Jerusalém, pois os homens não davam crédito às suas palavras vinda do Senhor. E ele traz esse versículo de número 7 e versículo de número 8 para nos revelar as bem-aventuranças, a felicidade do homem. Ele inicia o versículo de número 7 dizendo assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Eu achei interessante esse texto, porque esse texto eu consegui analisar dois pontos. Primeiro ponto: o homem confia no Senhor. Segundo ponto, ele fala que a esperança de quem confia é o Senhor. São dois pontos, posso dizer, dois fundamentos que sustenta o homem: confiar no Senhor e ter esperança no Senhor. O primeiro ponto que eu quero ver aqui em relação a confiar no Senhor é que quem confia no Senhor, ele pode desfrutar de 4 pilares na sua vida. São vários pilares, mas eu escolhi esses 4, tá? Quais são? Primeiro pilar está no Salmo de número 32, versículo de número 10. É o primeiro pilar que nós vamos analisar nesse texto, que faz o homem feliz porque ele confia no Senhor. Salmo de número 32, versículo de número 10, é o primeiro pilar. O pilar daquele que confia no Senhor. Diz o texto: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. O primeiro pilar na vida daquele que confia no Senhor é que Deus é misericordioso. Ele usa de misericórdia. Ele se coloca na situação que muitas das vezes nós nos encontramos, situação de miséria. E quando ele vê a situação de miséria do homem, ele coloca em prática a sua misericórdia. Aí quando ele usa da sua misericórdia, ele entra em ação para livrar os seus. O primeiro pilar está no Salmo de número 32, versículo de número 10. É a misericórdia do Senhor. Quantas vezes o Senhor usou de misericórdia em nossas vidas? Quantas vezes o Senhor usa de misericórdia na vida daqueles que estão em situações difíceis, passando por adversidades, passando por tribulações, passando por enfermidades. O segundo pilar que nós vamos analisar dentro deste versículo de número 17 de Jeremias é que o Senhor, quando nós depositamos, quando nós confiamos a confiança nele, ele nos traz paz. Ele nos traz paz. Isaías, capítulo de número 26, versículo de número 3, vai nos revelar isto. Diz assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. O que Isaías está dizendo? Ele está nos revelando que quando nós confiamos no Senhor,
O Senhor Deus, que é misericordioso, Ele vai conceder a nós paz nos momentos difíceis. Ele vai nos conceder paz nos momentos de adversidades. Por isso que Isaías diz: conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Qual é o nosso propósito? Qual é o nosso direcionamento? Porque quando nós temos o nosso propósito firme, Ele conserva a paz, porque Ele confia em ti, diz Isaías. O terceiro pilar que nós vamos analisar, quando nós depositamos a confiança no Senhor, está no Salmo de número 34. Salmo de número 34, a partir do versículo de número 22. E lá está nos revelando que quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, Ele revela o seu resgate por nós. Olha só o que diz o versículo de número 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. O terceiro pilar do homem que confia no Senhor é que nós temos a certeza que o Senhor nos resgata, que Ele nos livra de todo o mal. O quarto pilar do homem que confia no Senhor está em Provérbios, capítulo de número 29, versículo de número 25, que vai nos revelar que quando nós confiamos no Senhor, Ele nos dá segurança. Olha só o que diz Provérbios capítulo 29, versículo de número 22. O iracundo levantam contendas. Perdão, versículo 25. Quem teme ao homem arma ciladas, mas quem confia no Senhor está seguro. Hein? Quem confia no Senhor está seguro. É por isso, meus amados irmãos, que nós confiamos no Senhor. Porque o Senhor vai proporcionar em nossos corações misericórdia, agindo em nós. Por isso que devemos confiar no Senhor, porque Ele vai nos revelar que quando nós confiamos, Ele nos dará paz. É por isso que nós precisamos confiar no Senhor, porque quando nós confiamos, Ele vai nos resgatar. E quando nós confiamos no Senhor, Ele vai proporcionar em nossas vidas segurança. Que interessante, né? Mas há outro fato, outro ponto. O outro ponto que diz Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 7, que diz que bendito o homem que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor. Esperança. Saber esperar. Será saber esperar no Senhor. Sabendo que o Senhor, que é a nossa esperança, Ele vai agir a qualquer momento. E existe 3 pilares que nós precisamos entender cuja esperança é o nosso Senhor. Olha só o que diz o Salmo de número 31, versículo de número 24. Para que a gente possa entender e compreender as maravilhas do Senhor Deus. Olha só o que diz Salmo 31, versículo número 24. Ele diz assim, ó: sede fortes. O Senhor, Ele exige de nós fortaleza. Sede fortes. E revigorize-se o vosso coração. Tenha vigor o teu coração. Pois vós todos que esperais no Senhor.
Você que espera no Senhor, você que tem esperança e essa esperança é o Senhor, você precisa tomar duas atitudes na sua vida. Primeira, ser forte no dia mau. Ser forte nos momentos de angústia. Ser forte nos momentos de tribulações. Ser forte nas adversidades. Sede fortes. Mas não basta apenas ser forte. Você tem que revigorar o teu coração. Tem que ter vigor. Não ter um coração doente. Não ter uma alma entristecida. Mas ter uma alma alegre no Senhor. Porque nós esperamos no Senhor. Precisamos ser fortes e ter um coração revigorado nos momentos de angústia. O segundo pilar está no versículo de número 18 do capítulo de número 33, que diz assim: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Ontem eu achei um fato interessante quando nós estávamos ali orando lá no Carlos Macieira. Nós estávamos esperando o quê do Senhor? Nós estávamos esperando nele. E quando nós esperamos nele, diz o texto do capítulo 33, versículo de número 18 dos Salmos, que os olhos do Senhor, eles nos contemplam. O que o texto está dizendo aqui é que ontem, quando nós estávamos orando ali no Carlos Macieira, o Senhor estava com seus olhos nos contemplando. Porque nós estávamos ali esperando a misericórdia dele. Não pense que nossa ida lá, não pense que a nossa oração lá, não pense que o nosso louvor lá foi em vão. O Senhor contemplou todo aquele nosso louvor e adoração a ele naquele lugar, e ele estava contemplando, porque nós esperávamos dele a sua misericórdia. Terceiro ponto. Salmo de número 42, versículo de número 11. Aqueles que têm a esperança, e que essa esperança é o Senhor. Diz o versículo 11 do capítulo de número 42. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O salmista, ele vai fazer duas perguntas para ele, e o Senhor faz esta pergunta para mim e para você nesta manhã. Por que tua alma estás abatida? Por que tu estás perturbado dentro de ti? Aí o salmista vai responder, e nesta manhã o Senhor responde para nós: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Louve a Deus. Quando nós esperamos no Senhor, e Ele entra com providência, vai trazer por consequência o nosso louvor a Ele, porque Ele sabe o que é melhor para nós. A Ele, meu auxílio, e Deus, meu. Quem tem o Senhor como esperança, ele tem proteção, ele tem auxílio. Quais são as consequências disto? Diz o versículo de número 8 de Jeremias, capítulo 17. Porque ele quem? O homem que confia no Senhor
E o homem cuja esperança é o Senhor, ele é como uma árvore plantada junto às águas. Árvore plantada junto às águas, elas nunca secam. Elas nunca morrem. Quem criou a água? Quem criou a árvore? É o Senhor, que tu confias e cuja esperança é o Senhor na tua vida. O homem é como uma árvore que plantada junto às águas, ela tem uma providência, ela tem uma consequência extraordinária. Ela estende as suas raízes para o ribeiro, para onde tem água. As suas raízes são profundas, longas e fortes. E como uma árvore pode ter uma raiz forte? Como o crente pode ter uma raiz forte? Confiando no Senhor, cuja esperança do crente é o Senhor. Que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Quem confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, quando vem o dia mau, ele não tem medo, ele não teme, ele não receia. Assim é a árvore que é plantada junto às águas. Vem a seca, não é abalada. Não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde. Não fica folha seca. Não fica sem vida. Quem confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor, pode vir o calor, pode vir um ano de sequidão, pode vir um ano de pandemia. Diz que a árvore não se perturba e nem deixa de dar o fruto. Sempre será produtiva, sempre terá vigor, sempre será sombra para os outros, sempre será um referencial para os outros. Por isso, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, tome esta palavra do versículo de número 7 e versículo de número 8 do capítulo 17 de Jeremias. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando o calor vem, mas a sua folha fica verde e o ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Receba essa palavra nesta manhã. Fica firme no Senhor. Confia no Senhor, porque a esperança é o Senhor Deus. E eu vou encerrar com um versículo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 19, o qual Paulo diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens.
renasço e confia no Senhor. A esperança é o nosso Senhor. A vitória é nossa, em nome de Jesus.